Muito bem, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente. Quando estamos firmados na palavra do Senhor e na presença do nosso Deus, desejamos as coisas do Espírito e o Espírito de Deus vem conosco também e nos abençoa, nos ajuda, nos auxilia nos momentos das nossas maiores necessidades em nome de Jesus. Amém? O Senhor despertou nestes dias o meu coração com relação ao ministério do profeta Jonas. Na palavra de uma grande necessidade de um tempo de restauração e de compreendermos situações interiores que geram e que podem representar bloqueios ao mover e à vontade de Deus e aquilo que é o propósito do Senhor nas nossas vidas em nome de Jesus para que possamos avançar em nome de Jesus. Eu falei sobre quem era esse homem, quem era o profeta Jonas, falei também sobre a disposição que o Senhor colocou como palavra sobre a vida dele, dispõe-te, ou seja, seja aguerrido, se levante, vá até lá, como Josué, assim por diante. E hoje eu quero falar com você sobre a resistência de Jonas e o que muitas vezes está dentro do nosso coração, diante da palavra, diante da consagração, diante de nós mesmos recebermos a grandeza da misericórdia, da bondade de Deus, porque o nosso preconceito, julgamento, muitas vezes impede de que nós possamos alçar voos mais altos. Veja, estou no capítulo 1 do profeta Jonas, a partir do versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de ser despedaçado. Meu Deus! O Senhor então identificou Jonas, o homem que ouvia a voz de Deus, que tinha um chamado, um dom de Deus, uma unção de Deus revelada, manifesta sobre sua vida. Vemos lá em 2 Reis, no capítulo de número 13, nós vemos como o Senhor, 14, aliás, versículo 25, como Deus estava usando Jonas adiante de todo o país em Israel, adiante de palavras proféticas com os reis. Então, era uma pessoa que tinha entendimento e conhecimento espiritual. Amém? E veio sobre ele essa palavra de disposição para ele ir a Nínive. Nínive era a capital do império da Assíria, que estava em franco crescimento. A Síria, para você compreender, seria depois o instrumento que Deus permitiria invadir e destruir as tribos do reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos no tempo do reino dividido de Israel. Muito bem, Jonas recebe essa missão de Deus para ir a esse lugar. Entretanto, o que aconteceu? Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Por que Jonas fugiu desse propósito da presença do Senhor? Primeiro, nós temos essa dificuldade, como Jonas, talvez por conta do medo, talvez por conta do preconceito. Segundo e terceiro, talvez por conta de todas as circunstâncias que ali estavam. O medo é terrível. O que ele sabia que aqueles homens, os ninivitas e o império assírio e a sua violência e a sua maldade, que o próprio Deus disse a ele, a sua maldade subiu até mim. Então, a sua malícia subiu até mim. O que Jonas iria fazer até lá? O que poderia lhe suceder? E muitas vezes o medo, ele tem roubado muitas e muitas pessoas em função das suas experiências que já se passaram, das derrotas, das vergonhas, ou então daquilo que elas ouviram falar. Para que me expor dessa maneira? E o medo, ele então acaba sendo um fator limitador das vidas em ousar, em empreender, em ir adiante, em confiar e em crer realmente no Senhor. O preconceito por conta do próprio julgamento que Jonas poderia ter, ele era das tribos de Israel, um profeta de Deus, porque Deus queria misericórdia e a clemência de Deus se estenderia para um povo pagão, para um povo imerecedor, para um povo violento, para um povo de idolatrias, de prostituições e de males. Quando o coração está endurecido, quando existem preconceitos, revoltas no interior do coração de alguém,
a luz não consegue chegar, a verdade e a palavra de Deus não consegue penetrar no coração e no interior para que realmente nós compreendamos a grandeza da misericórdia de Deus. É como se agíssemos com uma injustiça tão grande, como a misericórdia de Deus tenha nos alcançado, mas nós não desejamos que essa misericórdia de Deus possam alcançar também os nossos inimigos. Nisso, sobrepuja em muito a grandeza da revelação e da visão do Senhor Jesus sobre a interpretação da própria lei. A lei dizia olho por olho, dente por dente, Jesus dizia que nós temos que amar o nosso inimigo. Então Jonas estava aqui diante da dureza do seu coração, da sua resistência e da sua rebeldia. Então, assim com o medo, assim com o preconceito que ele ali estava demonstrando claramente. O conjunto dessas situações faz com que ele fuja da presença do Senhor. E onde nós temos visto hoje um cenário, muitas vidas, escute o que eu estou te dizendo, pressão de restauração espiritual, pressão de voltar para a casa do Senhor, pressão compreender a grandeza e o dom do ministério que está proposto em suas vidas. Precisam retomar, ainda que não tenha um ministério que execute na igreja, mas retomar a fé, a confiança na verdade do Senhor, porque muitos estão feridos, magoados, encontrando desculpas e achando apelos da carne ou esbarrando em qualquer tipo de situação ou argumento para se justificar. E no fundo, queridos, estão comprando uma passagem para ir para Tarsis. E não para ir para Nínive, onde está o propósito de Deus. A grandeza do propósito de Deus para Jonas era muito, muito especial. Profetas da mesma geração de Jonas, como o profeta Oséias, como o profeta Amós, também profetizaram aos reis, profetizaram ao reino de Israel. Mas a Jonas foi dada a palavra e a missão de não somente profetizar aos reis e a Israel, no ambiente do seu país, no ambiente da sua terra e das tribos, mas ir além, estender os ramos e os galhos além das fronteiras de Israel, em uma obra grandiosa que Deus o tomou, que Deus tinha realmente e teve realmente preparado para a vida dele. Por isso eu quero te dizer, renove a sua aliança, deixe o Senhor restaurar o altar que está em ruínas, saia das murmurações e dos questionamentos daqueles que estão afastados e que não querem mais conviver com a verdade da palavra porque estão roubados em seus pecados que não estão perdoados, em suas deformações que não estão realmente como barro, moldados na presença do Senhor. Jonas se tornou inflexível, fugiu da presença do Senhor. Fugiu da presença do Senhor. Mas o salmista diz, para onde eu fugirei do Senhor? Se eu tomar as asas da alvorada, lá o Senhor estará. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos mares, também lá estará e me alcançará o Senhor. Para onde me ausentarei da presença e da grandeza do meu Deus? Então, em nome de Jesus, abre o teu coração, porque esses dias são dias de preparação, de fortalecimento. E eu quero te desafiar, venha para o caminho da fé, se levante e se disponha novamente. No nome poderoso de Jesus Cristo, o teu pecado ele perdoa, ninguém pode acusar. O Senhor não pode realizar a obra que você não quer, que você não permite, porque você foge para outro lado pelo seu medo, pelo seu preconceito, usando da dureza do coração e da rebeldia, e muitos dizendo, de que me adiantou tudo isso? Eu quero te dizer, se não fora o Senhor, o que teria acontecido diante de todas as circunstâncias que você tenha vivido, e não de que me adiantou tudo isso? Então abre o teu coração, e a minha oração hoje por mim e por você é essa, que o Senhor nos dê esse tempo de fé, de restauração, de energia do Espírito, de poder de Deus, de convicções e de restauração, e todos sejamos exortados, confrontados mesmos, com a nossa rebeldia passiva, com a nossa dureza do coração, com a nossa resistência a tudo aquilo que se chama conselho de Deus, virtude do Espírito de Deus, porque Ele tem caminhos aplainados e grandezas especiais preparadas para nós, em nome de Jesus, perto e longe, e Ele vem sem demora para que isso se realize. Assim, eu clamo ao Senhor pelos enfermos, por aqueles que estão em algum nível de necessidade, familiares, pessoas abençoadas, ungidas em nome de Jesus, e ainda que sejam aqueles que tenham nos perseguido ou que tenham feito algum mal contra você, a graça, o amor, o favor de Deus, a sua misericórdia, como o Senhor estava propondo para Nínive, aquela cidade assassínia, assim também seja contra toda e qualquer pessoa roubada pelo diabo, enganada pela carne, ludibriada pelo inferno nestes dias. Chegue luz nas trevas, em nome
de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Deixe nos comentários o teu pedido de oração. O Senhor é contigo em nome de Jesus.